sou Miriam Guimarães e vim aqui falar sobre o amor hoje. O amor é uma coisa tão doida às vezes, né? A gente fica brigando a vida toda dizendo assim: ah, eu quero ser amada, eu quero amar, eu tenho muito amor pra dar, eu tô aqui cheia de vontade de estar dentro de um relacionamento, ah, eu quero um relacionamento equilibrado, eu quero um relacionamento harmonioso, eu quero equilíbrio de troca. E muitas vezes o amor bate na porta da gente e a gente manda ele disparar da vista da gente. Porque a gente, na verdade, não reconhece que o amor chegou. A gente passa tanto tempo se relacionando de uma forma tão esquisita com o amor, que quando chega o amor na personificação de um relacionamento amoroso, a gente às vezes tem dificuldade de vivê-lo. Vivê-lo que eu falo de uma forma equilibrada, de uma forma harmoniosa para as duas pessoas. E a conversa hoje é sobre o amor. Você tem medo de amar? Você tem medo de ser amada? Você já disparou de um relacionamento porque era muito amor e você não sabia o que fazer com isso? Você já traiu a si mesma ou ao outro porque não soube lidar com a sensação de ser amada? Você já confundiu amor com controle? Então esse vídeo é pra tu, vice. Fica aí, sai daí não e vamos embora conversar. Eu tenho aqui uma reflexão pra gente trazer, pra gente pensar um pouquinho. O que acontece na maior parte das vezes da vida do ser humano é que a gente é, tem dificuldade de amar, se permitir ser amado dentro de um relacionamento, de uma forma equilibrada, sem sem estresse, sabe? Sem ficar com a lista. Peraí que eu tenho uma lista aqui de cobrança. Peraí que eu tenho a minha lista de questões aqui para você resolver para mim. Eu tenho aqui uma lista de exigência para poder a gente continuar junto. Eu tenho aqui as minhas perspectivas e as minhas expectativas de como a gente deve viver esse amor. A gente às vezes está tão cheio de listas que a gente perde de desfrutar o aqui e o agora dos relacionamentos. Cada relacionamento amoroso na vida da gente é uma oportunidade de crescimento que a gente tem. Quando a gente está atento a isso, a gente aproveita o aprendizado. Quando a gente não está atento a isso, aquilo acaba passando batido. E eu falo estar atento de uma forma profunda, consciente, presente, com autorresponsabilidade. Ah, mas quem é que vai ficar ligado nisso na hora que está, né, com alguém? É uma caminhada. Estar junto é uma caminhada. E a caminhada é feita de escolhas. Todo dia a gente escolhe. Se a gente quer levantar, se a gente quer ficar deitado, se a gente quer comer, se a gente não quer comer, se a gente vai fazer uma coisa ou vai fazer outra. A vida é o tempo todo cheia de escolhas que a gente precisa escolher. Muito do amor na vida da gente, o nosso referencial de amor vem muito dos nossos pais. E a nossa relação com os nossos pais dita como a gente vai se relacionar no relacionamento íntimo. Às vezes a pessoa que está na frente da gente, ali se relacionando com a gente, ela é só uma maneira de trazer algo que a gente precisa enxergar e que às vezes a gente não enxerga. Então, como é isso? De repente a gente tá com uma pessoa e aquela pessoa traz questões que são gatilhos pra gente. Aquela pessoa traz posicionamentos, traz histórias da própria vida dela que engatilha a gente, que dá raiva, que a gente fica assim, poxa, e agora eu faço o que com isso? Que saco, velho, como é que eu vou resolver isso? Que isso não é sobre mim, isso é sobre o outro. Então, assim, isso tudo é somente para esquentar, para provocar em você, tá? O quanto você coloca na mão do outro a responsabilidade da sua felicidade. O quanto você coloca de expectativa no relacionamento, o que você acha que o outro devia fazer por você. E o tanto que você faz por você, sem ficar como uma espectadora da sua própria vida. Então essas provocações são para cutucar suas memórias, cutucar seu subconsciente e trazer para você
algumas percepções ao longo da minha experiência nessa área de terapia e na minha própria vida, porque as terapias e a vida da gente anda tudo junto. Eu consegui entender algumas coisas. Eu consegui entender como é que eu funcionava a partir do momento em que eu comecei a me conhecer mais. Eu comecei a perceber como é que eu funcionava dentro de um relacionamento íntimo. E eu comecei a entender que muito do que eu traía dentro do relacionamento íntimo tinha a ver com a minha história com o meu pai. É onde tudo começa, a nossa história com os nossos pais. E onde eu estava buscando meu pai dentro dos relacionamentos, onde eu estava dando murro em ponta de faca, onde eu queria a todo custo que o relacionamento trouxesse o que eu achava que meu pai deveria ter trazido e eu achava que ele não trouxe. Hoje eu tenho 47 anos e eu comecei a despertar para isso quando eu estava com uns quase 35. E eu comecei a entender que a pessoa que estava comigo, eu era casada na época quando eu comecei a entender isso, que a pessoa que estava comigo, ela não era responsável pela minha felicidade. E que a gente podia construir alguma coisa ali juntos e que era para ser bom para todo mundo. Eu sempre achei que era para ser bom para os dois lados. Eu sempre achei que não era para uma pessoa ficar com o controle da TV na mão enquanto a outra pessoa estava na cozinha. Eu nunca achei que eu tinha um papel que só era meu e que ele tinha um papel que só era dele. Eu nunca aceitei que eu tinha uma função e ele tinha outra. Então tudo isso se misturava muito no dia a dia, se misturava muito. Mas com o tempo eu comecei a perceber que na verdade essa dinâmica que acontecia dentro do relacionamento era eu buscando meu pai. E pela parte dele, que eu não vou olhar, isso agora não é o que importa, essa reflexão que eu quero trazer para vocês, é o quanto você busca a sua mãe dentro do relacionamento. O quanto você repete coisas que a sua mãe trazia. E o quanto você busca sua mãe num formato que ela nunca vai aparecer no relacionamento, porque a sua mãe é sua mãe, o relacionamento é o relacionamento. O quanto eu fiz isso no meu relacionamento. Fiz isso muito tempo. A gente passa muito tempo dormindo. A gente passa muito tempo no piloto automático. A gente passa muito tempo sem se dar conta de que a gente fica catando relacionamento, catando o nosso pai dentro do relacionamento íntimo. E isso é fogo, porque até que a gente se depare com a verdade, com essa clareza, às vezes demora muito. Eu acho que no meu caso demorou demais. Eu acho que no meu caso demorou demais. Mas na hora que eu comecei a perceber, eu mudei. Mudei a história, o relacionamento acabou. E eu fui me permitindo me conhecer mais e mais e entender que meu pai não estava nos relacionamentos. Mas que eu buscava ele nos relacionamentos inconscientemente. E outra coisa, viu, detalhe. Isso é um movimento muito inconsciente. A gente não fica, eu tô catando meu pai. Às vezes você nem conheceu seu pai. Às vezes o seu pai foi ausente na sua vida, mesmo você tendo conhecido. Às vezes seu pai estava a vida toda com você e, e não estava ao mesmo tempo. E às vezes também você idolatra tanto esse pai, coloca ele num pedestal tão grande, tão alto, e fica usando como parâmetro para os seus relacionamentos. Também lascou o cara que você for ficar. Porque aí seu pai é seu ídolo e não vai ter nada que se compare a ele. Claro que não vai, ele é seu pai, caramba. A função dele é outra. A função do relacionamento é uma e a função dos pais é outra. Tudo isso eu quero trazer para a gente pensar aqui. Se a gente começa a entender que amor de mãe e de filho, que amor de pai e de filho, de filha, são amores diferentes, a gente vive personagens diferentes quando a gente está diante dos nossos pais. A gente é para viver, né? É para viver como filha. A gente às vezes se pega como pai ou mãe do nosso pai ou da nossa mãe, ou como irmão. Então,
Se a gente começa a entender que inconscientemente a gente busca nos relacionamentos o que a gente acreditava que o nosso pai ou a nossa mãe deveria ter suprido e não supriu, se a gente começa a ter esse entendimento, a gente começa a conseguir ficar dentro dos relacionamentos de uma forma madura e de conversar com a outra parte da história e de dizer como se sente, sem ficar esperando que o outro venha com uma solução para a história. Pessoas feridas ferem e pessoas que amam, amam. Então a gente às vezes carrega a ferida tão profunda que a gente fica pensando, cara, tá doido que eu vou entrar numa roubada dessa de estar com alguém. E às vezes a gente tá tão acostumado com a dor, acostumado mesmo, acostumado com a dor, tá tão anestesiado naquela zona de dor, a dor é tão íntima sua já, você já tá tão à vontade com ela, que você tem dificuldade de perceber que você pode sair daquilo ali. Comportamentos padrões acontecem não é por acaso, e eles se sustentam também não é por acaso. A gente muitas vezes repete a forma como os nossos pais agiam. E a gente repete por várias coisas. A gente repete porque a gente acredita que aquilo é aquilo mesmo, que tem que ser daquele jeito. A gente às vezes repete no automático, no piloto automático, e às vezes de forma consciente mesmo. Não, eu fui criada assim e deu certo pra mim, eu vou fazer isso com os meus filhos também. Essa história sobre amor parece uma história bem confusa, mas na verdade não é. Estou trazendo tudo isso aí à tona para vocês pensarem. O quanto estou me permitindo ficar no meu relacionamento amoroso hoje e desfrutar dele. O quanto eu me permito olhar para o meu companheiro ou para a minha companheira e parar de ficar catando defeito e dificuldade e problema para justificar que eu vá embora dessa relação. O quanto eu necessito ficar longe, fugir, para não ter que olhar para as minhas feridas da infância, as minhas feridas juvenis, feridas que foram abertas na época em que eu me relacionava com o meu pai, ou deveria ter me relacionado. Na época em que eu quis ter me relacionado com o meu pai, e por alguma circunstância da vida isso não aconteceu. Então, como fazer para a gente parar de projetar no outro a nossa infância e a nossa adolescência? Como parar, estando adulta, de projetar em outro adulto que esse outro adulto resolva os meus BO emocionais? Primeiro vai fazer terapia. Vai procurar fazer terapia. Você pode procurar constelação, você pode procurar Reiki, Theta Healing, Access, tarô, igreja, música, pintura, corte e costura, o que você quiser. Mas você precisa se cuidar. Você precisa se expressar. Seja na música, seja na fala, através de um psicoterapeuta ou de um psicólogo, seja na escrita, seja no exercício físico, seja na dança, seja nas terapias energéticas, holísticas, seja lá no que for. Você precisa se expressar. Você precisa começar a falar aleatoriamente, ou escrever, ou tocar, cantar, para poder tirar de dentro de você tantas confusões que faz com que você não consiga desfrutar de um relacionamento amoroso, que tantas confusões internas que faz com que você não consiga receber o amor que o outro tem para dar para você, do jeito que o outro tem para dar. Porque às vezes, muitas vezes a gente tá dentro de um relacionamento íntimo, a pessoa tá ali dando amor para você, só dando presente, escutando você, ou fazendo dando algum tipo de suporte, ou estando presente na sua vida, né? Em mais de um aspecto, mas você não consegue reconhecer, você tá cega. Você não consegue reconhecer porque o amor que você está procurando não é o amor dessa pessoa.
é um vazio que você quer que o outro preencha, que só quem vai preencher é você mesma. Só o amor próprio é capaz de preencher o seu buraco dentro de si. Porque não tem como o outro preencher. Porque assim, o que é o amor próprio? O amor próprio é a consciência de que ninguém é responsável por nutrir o que eu penso sobre mim, ninguém é responsável por nutrir aqui dentro o que eu valido sobre mim mesma. Amor próprio é eu reconhecer quem eu sou e eu desfrutar de quem eu sou, do meu jeito de ser, do meu jeito de me expressar no mundo. É eu ser eu e não me recriminar por isso. É eu ter coragem de ser eu, do jeito que eu sou, e eu não falar mal de mim mesma por causa disso. Deu para entender? Então, eu não tenho que ficar pegando meu pote e dizendo assim, olha, tá massa isso aqui que eu fiz, tá muito bom isso aqui que eu fiz. Olha, o que é que tu acha? Tu podia olhar isso aqui e botar um pouquinho de amor aqui dentro pra mim? Vai lá, bota aqui um pouquinho de amor. Olha, bota aqui um pouquinho de amor aqui pra mim. Olha, bota um pouquinho. Ah, tu não me ama, tu não me ama. E faz chantagem emocional e manda encher teu potinho de amor. Seu pote de amor, ele é cheio por dentro. O que falta às vezes é consciência de que ele existe. Às vezes a gente não tem a menor consciência de que existe amor dentro de nós. Às vezes a gente está tão distraído distribuindo amor mundo afora que a gente não se dá conta que a gente está cheio de amor dentro de nós. Como mudar esse padrão de comportamento? Tem várias formas. Falei aí de várias terapias. Você pode fazer o Ho'oponopono. Você pode se olhar todo dia no espelho e dizer assim: caramba, que pessoa linda. Que pessoa incrível que é você. Poxa, hoje você tá, hein? Mesmo naquele dia que você tá bem caidinha, você diz assim, olha, parece até que você tá meio caidinha hoje, né? Olha, mas a impressão, hein? O dia da gente vai ser fantástico. Porque você é fantástico e você merece o melhor. Você merece o melhor dos raios do sol. Você merece o melhor que essa vida tem pra dar. Então, levanta, viu? E aí eu me lembrei de uma figurinha que minha irmã gosta muito, que toda vez que eu olho eu fico rindo. Que tem uma galinha se olhando no espelho que ela fala assim, quem é minha guerreira? Então você faz isso. Olha pra você e diz assim, ó, quem é a minha guerreira, quem é a minha heroína? Eu sou minha guerreira e eu sou a minha heroína. Eu sou a heroína de mim mesma. E a vida não é uma guerra pra gente precisar sair pra lutar, pra batalhar, eu vou matar um leão por dia. Não, você tem que matar nada. Você tem que matar é a baixa autoestima, na verdade. Corrigindo, né? Você tem que matar a baixa autoestima. Você tem que fazer coisas que te deem prazer. Você tem que fazer coisas que façam a sua vida, sabe, fervilhar. E você precisa olhar para sua infância, para sua adolescência, para sua relação com seus pais. Você precisa tratar a sua relação com seus pais se você quiser desfrutar de um amor que eu falo entre duas pessoas. Um amor íntimo, de uma relação íntima. De um relacionamento íntimo quase que não sai. Então você precisa olhar para a sua relação com a sua mãe. Como era a sua relação com a sua mãe? Como era a sua relação com seu pai? Ou como é ainda? Meu pai partiu para outro plano desde 2005. E eu me lembro que no começo, logo que ele se foi, eu tinha muita dificuldade em aceitar essa partida dele. E eu tive muitos desafios na minha relação com meu pai. Muitos desafios. Eu confrontava meu pai. Eu me lembro com 14 anos, eu não botava exatamente o dedo assim na cara dele, mas eu afrontava ele, sabe? E essa memória veio à tona em mim quando eu comecei a tratar das minhas memórias da infância e da adolescência com relação ao meu pai. Porque eu queria mudar a forma como eu vi o relacionamento. E eu consegui fazer isso. Eu consigo agora e eu fico praticando, ser observadora de mim mesma e fico observando como é que eu me comporto dentro do relacionamento. E quando eu me pego, é orar e vigiar, viu? Ao pé da letra. A gente tem que estar atento. Quando eu me pego quase dizendo pro outro que é responsabilidade do outro certa coisa, eu respiro fundo e digo assim, peraí, o que é meu nessa história?
Mas eu só consigo fazer isso porque eu fiquei indo atrás de resolver a minha história com meu pai, resolver a minha história com a minha mãe. Eu fiz através de constelação, fiz através de várias técnicas aí. Existem várias técnicas. E também você pode usar técnica nenhuma, se você quiser. Você pode simplesmente olhar para uma foto dessa pessoa ou buscar a imagem dela mental e dizer assim, pai, mãe, né? Eu sinto muito e eu quero fazer diferente agora. E também assumir que tem raiva de pai e mãe. A gente tem um negócio de achar que é errado sentir raiva de pai e mãe e não se expressar. E essa raiva acaba ficando presa dentro de um lugar da gente, sabe? Sufocando. E eu me lembro que uma das vezes, eu achava que era errado mesmo eu sentir raiva dos meus pais. Aí eu sentia raiva e negava. Eu tava fazendo o quê? Eu tava fazendo nada, né? E aí, numa terapia, eu consegui dizer, pai, eu tô com raiva de você. E eu comecei falando assim, calma. Até que depois eu disse assim, pai, eu tô com muita raiva de você. E eu me lembro que na época, a terapeuta, ela disse assim, bota isso pra fora. E eu dizia, mas eu não posso sentir raiva do meu pai. E ela dizia, por que você não pode sentir raiva do seu pai? Eu disse, porque é errado. A gente aprende que é errado sentir raiva dos pais. Os pais erram como nós. Então, quando a gente expressa aquela raiva, quando a gente bota pra fora aquela raiva, que era para ter sido expressada na infância, na verdade, quando eu, adulta, vou expressar essa raiva, eu estou dando voz à minha criança interior. Então, quando eu expresso essa raiva, eu expurgo, vem um alívio. Porque finalmente eu pude dizer como eu me sentia para o meu pai. Eu estava dizendo para a energia dele, eu estava dizendo para mim mesma ali ouvindo. E uma das raivas que eu tive dele foi que eu disse assim, pai, eu tive muita raiva porque você foi embora. Porque você morreu. Eu tive muita raiva porque você morreu. E eu começava a falar isso e começava a chorar. E eu comecei a me permitir sentir essa raiva cessar. E aquilo foi se dissolvendo dentro de mim. E com o tempo, eu fui ressignificando a minha relação com essa ausência do meu pai, essa ausência física. E eu também fui parando de buscar meu pai nos relacionamentos que eu tinha. Então eu comecei a desfrutar mais dos relacionamentos de uma forma consciente. Não quer dizer que os relacionamentos que eu tive eu não desfrutei, tá? Mas de uma forma mais consciente, com mais presença, com mais permissão para mim mesma. Eu comecei a me sentir mais na permissão de eu dizer assim, não, agora eu posso desfrutar dessa vida amorosa, desse encontro, sem estar buscando meu pai nessa pessoa. E também passei a dizer para a pessoa, né, com quem eu estava, com quem eu estou, como eu me sentia. Experiência nova. Experimentar, dizer como eu me sinto. Então, minha gente, diga como você se sente. Olhe, repare se o que você está fazendo no seu relacionamento não é só uma projeção de você estar buscando seu pai ou sua mãe. Vá atrás de ajuda terapêutica. Tem muitas coisas hoje aí disponíveis no mercado. Muitas coisas disponíveis. Olha eu engolindo os plurais. Tem muita coisa disponível aí, tá? Então, não diga que é uma questão de não ter dinheiro, porque isso não é verdade. Tem muitos grupos aí solidários até. Olhe para você, olhe para o seu pai, olhe para sua mãe, agradeça pela sua vida, seja grata pela vida. Seja grato pela vida. O maior presente que seu pai e sua mãe lhe deram foi a vida. E você deu certo porque você está aí hoje vendo esse vídeo, então você deu certo. E não tenha medo do amor, não. O amor é lindo demais. O amor é a oportunidade da gente desfrutar nessa terra uma caminhada juntos. E eu tô falando de... Às vezes a pessoa namora com várias pessoas, às vezes você tem várias pessoas, vários amores. Não tem nada errado não, viu? Tá tudo certo. Mas se permita se entregar, se permita ser amada, ser amado. Se permita também amar. E quando você ficar com medo de correr desse relacionamento, porque você tá com medo, não sabe o que fazer com esse amor, deixe de ser frouxo e fique. E olhe, eu tô querendo correr de quê aqui?
Ou de quem? Tô querendo correr do meu pai, correr da minha mãe? O que eu tô querendo aqui? Será que eu tô casado com meu pai ou com a minha mãe? Será que eu tô ainda tão prisioneiro dessa relação pai-mãe? Tô tão assim entranhado que eu não consigo estar presente no meu relacionamento. Será que é isso? E se for isso, olhe para isso com amor e solte isso dentro de você. Diga, pai, mãe, eu me libero de vocês e volto pro meu lugar de filha, de filho, e me permito amar na vida e ser amado também. Eu sou Miriam Guimarães e gratidão para você, a vocês todos que estão aí assistindo. Compartilhe esse vídeo e faz aí, diz aí teus comentários. De repente você tá deixando passar uma oportunidade na sua vida de desfrutar o amor que já está posto aí na sua mesa, na sua casa, com seu companheiro, sua companheira. Mas você ainda não conseguiu se dar conta disso porque você está distraída, só procurando B.O. nessa relação. Beijo. A gente se vê. Se inscreve no canal.